Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético esbarrou na defesa da Chapecoense ontem à noite na Independência e não conseguiu sair do 0-0. Vamos aos melhores momentos do jogo. Léo Gomide, não te surpreendeu nem um pouco o time da Chapecoense vir todo fechadinho, porque o Gilson Kleiner já dizia, né, que ia jogar fechado, sabia da qualidade e rapidez do time do Atlético, mas você esperava mais do Atlético? Ô Breno, a Chapecoense ontem completou 26 jogos na temporada. Em menos da metade, a Chapecoense sofreu gols nesse ano de 2018. Claro, contabilizando aí o campeonato catarinense, que a Chapecoense foi vice-campeã, né, mas fez uma bela campanha na fase classificatória, acabou perdendo o título para o Figueirense, né? Mas em 47% dos jogos deve ter caído alguns 0 alguma coisa com esse empate de 0-0 contra o Atlético, mas é um time que na temporada sofre pouquíssimos gols, né? Então já era esperado que a Chapecoense viesse mesmo com essa postura um pouco mais fechada, uma linha até de 5 jogadores em alguns momentos quando estava no momento defensivo ali, né? O Atlético começou bem no primeiro tempo, principalmente jogando pelos lados, né? Como eu disse, pela esquerda estão ali procurando fazer umas jogadas, triangulações, o Luan, o Fábio Santos e o Roger Guedes pelo lado esquerdo. Na direita, o Luan, o Gustavo Blanco, o Otero e o Patrick. Algumas boas triangulações no início do primeiro tempo, só que era inimaginável que o Atlético mantivesse a mesma intensidade contra a Chapecoense, como conseguiu durante 90 minutos contra o Corinthians. Tanto que o gol saiu aos 41 minutos, numa jogada pela beirada ali, uma triangulação do Alejandro com o Otero e o Patrick. E o Patrick teve ainda fôlego para chegar às costas do Sid Clay, cruzar e o Roger Guedes fazer o gol. Não conseguiria manter esse ritmo, né? Porque humanamente impossível, né? O Atlético fez um treino na terça-feira que deve ter sido um treino leve. Então foi mais um ajuste tático de como o Thiago Largue esperava que a Chapecoense viria. Só que eu acho que quando precisou mudar para encontrar soluções para furar esse bloqueio, aí eu acho que o Atlético meio que, entre aspas, se perdeu. Porque ele perdeu as jogadas de lado, né? Porque o Gustavo Blanco não tem as mesmas características do Elias. O Elias é mais um jogador de infiltração do que o Gustavo Blanco, né? O Casares aberto pelo lado, seja esquerdo ou direito, não me agrada. O Casares, para mim, é um jogador que tem que jogar de frente para o gol. Um passe, aquele passe de ruptura que a gente fala, né? Aberto pelo lado esquerdo, ele domina, toca, mas não é um jogador muito agudo. Porque ele não é um jogador que explora muita velocidade. Você não gostou das alterações? Não gostei, Breno. E o Matheus Galdesani, até agora, quando ele entrou, eu não sei nos jogos aí qual que é o objetivo com o Matheus Galdesani. É um jogador para chegar na área adversária? É um jogador para marcar mais? Então ontem, por que não poderia ter colocado um primeiro volante mesmo, colocar mais um Eric, talvez, opção de meio ataque, ele tinha o Eric, tinha o Tomás Andrade, né? Um jogador de melhor passe. Eu achei que o Atlético começou a errar muitos passes quando tiveram essas alterações. Aí acabou tirando o Luan, né? Porque a Chapecoense também mudou, botou mais 2 atacantes. Não foi um jogo ruim do Atlético, não vou dizer isso. Mas eu acho que, principalmente depois das mexidas, o time deu uma caída. O que faltou para o Atlético, Edu, para conseguir a vitória ontem? E mais, você concorda com o Léo? As alterações atrapalharam o desempenho do Atlético? Faltou gol, né? Eu sabia que ele ia responder isso. O Atlético ganhar o jogo, faltou fazer um gol, acabou 0-0. Eu concordo discordando. Primeiro que eu acho que futebol não é videogame, né? Futebol dentro de campo, que a gente assiste, não é videogame, que a estamina do jogador, você coloca no easy lá, ele não cansa. O Luan, desde que ele chegou ao Atlético, sempre a gente fala, o Luan corre errado, ele se doa demais, ele não dosa, e ele mesmo já deu esse tipo de entrevista e ele continua fazendo a mesma coisa. O Luan, com 15, 20 minutos dos jogos que ele começa jogando, já está pregado no segundo tempo. Contra o Corinthians ele já estava pregado, ontem ele pregou. Gustavo Blanco é a mesma coisa. Gustavo Blanco é uma intensidade no primeiro tempo, início do segundo tempo, a correria, está lá na frente, está aqui atrás, correndo, prega. E os clubes hoje são muito grandes, eles têm departamentos enormes de profissionais. Eu não estou querendo defender o Thiago Largue.
Se ele fez as trocas por questões técnicas, eu acho que ele errou. E errou feio. Eu quero acreditar que ele tenha feito as trocas por questões físicas. Se ele tirou o Blanco por questão técnica, ele errou feio, porque o Blanco estava bem. Se ele tirou o Blanco por questão física, já é um negócio predisposto, tudo bem, eu entendo. O Luan, idem. Agora, uma que não dá para defender é a saída do Adilson. Você tira o Adilson e recua o Luan para ser primeiro volante, aí eu acho que é um erro, e um erro dos grandes. O Luan quase entrega uma bola para o Wellington Paulista no segundo tempo, jogando como primeiro volante, teve que fazer uma falta, ganhou o cartão amarelo, e aí ele viu o erro e entrou com o Galdesani para tentar fazer essa função de primeiro volante, que não é característico do Galdesani também. O Atlético tem Elias, Blanco, Luan, Galdesani, que são jogadores que estão fazendo essa função de volantes, às vezes meia, no caso Luan, Elias e Blanco, que fazem bem essa função de meia. Nenhum deles tem característica de primeiro volante. Cadê o Arouca? Só o Adilson e o Arouca. O Arouca está encostado. O Adilson tem essa característica. Aí o Olargue tenta e falou, vou tirar o Adilson, vou recuar o Luan e vou colocar outros jogadores à frente para tentar ganhar na saída de bola, ter mais qualidade com o Luan, mas perdeu na marcação, porque o Luan não é o Adilson. Ele não é primeiro volante. O Elias não vai ser esse primeiro volante, o Blanco não vai ser esse primeiro volante, o Galdesani não vai ser. Então, por isso, a partir do momento das mudanças, a Chapecoense começou a incomodar. Mesmo, ainda que pouco, incomodou. E o Atlético continuou sem conseguir furar o bloqueio. O Léo falou aí da quantidade de cruzamentos. Eu acho que o Atlético cruzou até pouco pelo jogo. Linha de 5, de 5, de 4. E você pega números de times da Europa, esquadrões da Europa, quando joga contra times fechados. O Bayern de Munique, hoje a gente estava fazendo esse levantamento na 98, o Bayern de Munique deu quase 50 cruzamentos contra o Real Madrid. Porque o Real Madrid se fechou, estava com o resultado na mão, se fechou, o Bayern não conseguia furar o bloqueio, cruzamento. A Alemanha contra o Brasil ganhando amistoso, cruzamento. O Atlético fez 34 cruzamentos, o mesmo tanto que ele fez contra o Corinthians. Então, eu não vejo que foi um exagero de cruzamentos, é porque o adversário obrigou o Atlético a fazer esse número de cruzamentos, que eu ainda acho normal. Nós temos aí uma fala do Thiago Largue falando sobre as alterações que ele fez. Mas antes, uma dica para você que se preocupa em melhorar a qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então vamos ouvir aí o que o Thiago Largue falou sobre as alterações que ele fez no jogo. Foi uma possibilidade, uma tentativa, né, de colocar o Roger Guedes na frente, junto com o Ricardo. Então a gente abriu o Casares na esquerda, deixou o Luan com Elias e o Otero na direita, para colocar 2 homens na frente da zaga deles, que estava com 3 zagueiros e os 2 laterais, uma linha de 5 ali muitas vezes. Então a nossa tentativa foi essa, foi ser mais ofensivo para buscar o gol. Tá aí a explicação dele sobre as alterações. O pessoal aqui não gostou muito das alterações, não. E você, Guilherme, você acha que as alterações fizeram com que o time do Atlético tivesse uma queda? Não, eu concordo com o que disse o Edu e também concordo com o Gomide. Ele não conseguiu fazer com que o Atlético mudasse o seu panorama dentro da partida. Teve dificuldades para entrar na defesa da Chapecoense, jogou muito bolas aéreas, como o Léo comentou, e o Edu até não concordou. Mas, na minha opinião, se ele viu que essa estratégia não estava dando certo, ele tinha que tentar mudar de alguma forma. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade do Thiago Largue, que é mudar o panorama, a estratégia do Atlético com o jogo já em andamento e entender um pouco a partida. O que você está querendo falar aí, Léo, antes da gente chamar a Ana Cláudia? Fala aí. O Breno, o primeiro tempo, que o Atlético para mim foi melhor do que na etapa complementar, ele teve 12 finalizações. No segundo tempo foram 6. Né? A questão dos cruzamentos, não acho que o Atlético cruzou excessivamente as bolas à área. Só que depois que mudou, que começou um maior número de cruzamentos. Essa que é a questão. Não acho que foram cruzamentos. Sim, muitas vezes... o cruzamento, muitas vezes, é visto como falta de recurso, né? E não é. Cruzamento não é uma falta de recurso. A partir do momento que você treina e tem um centroavante, por exemplo, como o Ricardo Oliveira,
O cruzamento também, muitos torcedores pensam que o cruzamento é aquela bola que o cara vai lá e cruzamento só é naquela contabilidade da estatística mesmo do jogo, que o cara vai e mete aquele balão para a área e é uma disputa aérea. Não é só isso um cruzamento. O Atlético muitas vezes chega pelo lado e uma bola que é um passe, na verdade, para trás, que contabiliza como até um cruzamento, né, em alguns momentos, por mais que seja rasteiro, mas conta como um cruzamento, é um artifício que o Atlético utiliza. No segundo tempo, depois das modificações, aí eu achei que o time perdeu um pouco de mobilidade e aí começou a alçar um pouco mais a bola na área. Bom, deixa eu colocar a Ana Cláudia para participar com a gente. Coloca o pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá para mais abraços. Abraço para o Juninho, para o Everton de Betim, que falaram que não perdem um programa. Mohamed do bairro Floresta sempre nos acompanha. Fernando Pires e para o Leonardo Magalhães. Tem uma pergunta agora para o Léo. Quem faz é o Marcelo do Nova Suíça, Léo. Ele quer saber se você não acha que está faltando força ofensiva para o Atlético. Ele comentou aqui que não tem nenhum substituto para o Ricardo Oliveira. Bom, o substituto do Ricardo Oliveira, ao que tudo indica, a diretoria vai apostar no Alejandro, né? Que é jovem, mas vamos ver o que vai acontecer. Não dá para a gente apontar que ele não tem capacidade ainda de ser o substituto do Ricardo Oliveira, até porque jogou muito pouco, né? Fez aquele bom jogo contra o Ferroviário, que foi o único jogo 90 minutos que o Alejandro fez. Com relação à força ofensiva, o Atlético hoje joga com quase num 4-3-3, né? O Adilson mais recuado, o Luan pela esquerda, Blanco e 3 atacantes. Otero pela direita, Guedes na esquerda e o Ricardo Oliveira centralizado. O Blanco é o jogador que chega bem na área. Para mim, o que falta é Otero e o Roger Guedes, até que tem esse comportamento mais do que o Otero, de entrarem mais na área do adversário. Tanto o Guedes entra mais que contra o Corinthians o gol foi dele. O Otero já prefere ser um jogador mais de beirada, tal, preparar a jogada do que finalizador. Cavar uma né? falta. Então, eu não acho que falta força ofensiva para o Atlético, não. Acho que em alguns momentos, como ontem, falta, quem sabe, jogadores com algumas características diferentes, né, para você conseguir... Não é nem a presença diária. Jogadores que tenham, por exemplo, o drible, né? Por exemplo, o Grêmio. Quando o jogo está amarrado para o Grêmio, quem resolve? É o Luan num drible que, desarruma a defesa adversária, é o Everton, entendeu? Talvez jogadores com essa característica. Você falou de cruzamento. Sabe quantos cruzamentos os 2 laterais do Atlético deram ontem? 11. 5 do Patrick e 6 do Fábio Santos. Quantos foram certos? Nenhum. O Fábio Santos errou 6 e o Patrick errou 5. Bom. Mais uma coisa que a gente pode comentar aí no próximo bloco, porque esse bloco que já acabou, já estamos estourando tempo, mas a gente vai falar ainda sobre Atlético e Cruzeiro no próximo bloco. Agora tem mais um recado aí para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.